E agora a gente fala sobre essas horas previstas para o pai. Aqui, ó, essas horas previstas para o pai que realmente a gente segue com problemas. Parece problemas. São problemas um tanto quanto silenciosos, assim, né? Que a gente busca os dados falar e o português, entender, claro, né? estão abafando aí. Vamos falar que não estão, porque está tudo publicado, mas enfim, vamos lá, até para as pessoas entenderem o que a gente está falando. Das 1.920 horas mensais previstas para plantões do pai, aquele contrato que fizeram com aquela empresa terceirizada, ela só cumpriu 874 horas, isso em 4 meses. O contrato deve chegar ao fim no final do mês que vem. Isso, a Jovem Pan News teve acesso com exclusividade a esses documentos que mostram a empresa terceirizada, não é, contratada pela prefeitura, não cumprindo o contrato firmado no início de maio, que previu o fornecimento de 1.920 horas por mês de plantões pediátricos que seriam feitos pelo pai. Pouco tempo depois de iniciar o trabalho, a empresa Aviv, contratada por dispensa de licitação, pediu o rompimento do contrato, alegando que a Secretaria Municipal de Saúde não atendeu a uma série de reivindicações feitas pelos médicos contratados, que não estariam querendo trabalhar na unidade. Entre os apontamentos estavam a falta de condições estruturais do pai, falta de proatividade dos funcionários públicos, falta de médicos nos postos de saúde e também a falta de segurança, o que impedia a atração de médicos plantonistas. Na época, as secretarias de Gestão Pública e Saúde emitiram uma nota informando que não aceitariam um rompimento amigável do contrato. Mesmo com esse problema, no dia 5 de julho, a Prefeitura oficializou a contratação da empresa para os plantões pediátricos. E desde a assinatura desse contrato, a empresa nunca chegou perto de cumprir as horas exigidas em maio, mês em que a Aviv começou a fornecer os plantões do pai. Então foram feitas 120 horas de atendimento com 3 especialistas. Já no mês seguinte, depois de ter pedido o rompimento de contrato, a empresa forneceu 508 horas de plantões médicos, com 6 especialistas. Isso é um custo de R$68 mil aos cofres do município. Em julho, a empresa forneceu 90 horas de plantão, a um custo de R$12 mil. Em agosto, 2 especialistas cumpriram 156 horas de atendimento no pronto atendimento infantil, a um custo de R$21 mil. O contrato total previa que até o mês de outubro, quando chegaria ao fim esse acordo, o município iria pagar R$1.550.000 por 11.520 horas de plantão do pai. Cada hora de plantão custa R$135. Na época, o secretário de Saúde, Felipe Machado, informou que no contrato emergencial, na segunda e terça, eram previstos 7 pediatras até 1 da manhã. E na madrugada, 4 médicos por plantão e no restante da semana, 6. A produção da Jovem Pan News procurou o representante da empresa Aviv, que informou que todas as manifestações sobre o assunto já foram feitas nos questionamentos da prefeitura. E a empresa reforçou as dificuldades de atrair profissionais para atuarem no pronto atendimento. Já o secretário de Gestão Pública, o Fábio Cavazotti, explicou por meio de nota que existe um processo de penalidade em curso pelo atraso no início do serviço. E a nota ainda destaca que as horas são uma previsão de máximo, mas que a empresa presta serviço de acordo com a necessidade da saúde. Então, não necessariamente haveria o cumprimento de 1.000 horas. A produção procurou o secretário Felipe Machado para ter mais informações sobre o esclarecimento, mas até o momento não conseguimos uma resposta dos nossos questionamentos. Muito interessante isso, né? Eram 1.920 horas por mês, não entregaram, e agora até o contrato eles mudaram aqui. Não era isso, assim, é só o que a gente precisar. Só que a gente sabe que precisam muito mais, tá cheio de furo na escala, tem um monte de gente esperando lá. Aí vem com essa cara de pau de falar, não, eles estão entregando só o que a gente pede. O que eles querem dizer assim, a gente só paga aquilo que eles fornecem. Então, tipo assim, ninguém vai pagar mais do que o fornecido. Ok, não vai ter prejuízo, vamos dizer assim, financeiro. Mas tem prejuízo à saúde com a falta dos profissionais. As respostas aos questionamentos da empresa não foram feitas, né? Aqueles apontamentos todos, que não estou dizendo aqui que são verdade, mas a gente não viu resposta nenhuma da prefeitura e nem busca de solução para nenhum daqueles itens apontados pela empresa terceirizada. Pois é, e a Ana Contato está ao vivo junto com a gente para trazer mais informações. Ela que foi até a Secretaria de Saúde para a gente tentar mais respostas sobre essas horas. Bom dia, Ana. Algum esclarecimento na diferença dessas horas entre o que a empresa deveria cumprir e o que está cumprindo? Bom dia para você mais uma vez e bom trabalho.
Buganza, bom dia, Raquel, e bom dia para você que acompanha a nossa Jovem Pan News. Pois é, estou aqui com o secretário de Saúde, Felipe Machado, que faz questão de entrar ao vivo para conversar com vocês e esclarecer essa situação. Secretário, fique à vontade. Bom dia, Ana, bom dia, Buganza, Raquel, todos que acompanham aí a PAN. Talvez a Raquel não esteja acompanhando bem de perto a situação do pai, mesmo porque a imprensa é um grande termômetro de tudo isso. Me chama a atenção levantar essa pauta da empresa em um momento em que nós resolvemos a situação de pediatria no pai. O pai tem de 6 a 7 médicos na escala, atendendo dentro de um tempo de espera bastante razoável, os casos de urgência sem tempo de espera, os casos eletivos dificilmente está passando aí de 40, 50 minutos. Segunda e terça-feira, os dias de maior movimento, tem 7 pediatras na escala do pronto atendimento infantil, que eu desafio qualquer hospital particular de Londrina e talvez até do Paraná que consiga apresentar uma escala nesse sentido. É verdade que a empresa que se dispôs a cumprir o contrato emergencial com a prefeitura não cumpriu. Em que pese ter feito aquelas alegações, o que não está em discussão, porque veja só, ela sabia do contexto que teria que cumprir o contrato. Então, antes de cumprir o contrato, antes de assinar o contrato, ela deveria ter tomado todas as ciências em relação ao funcionamento do pai. E não fez. E o que me estranha, segundamente, falei isso em outras oportunidades, Raquel e Buganza, é que essa empresa ela já prestava serviço no pai. Então, não foi uma empresa que caiu ali de paraquedas. Tenho que registrar também que a empresa se esforça no sentido de conseguir dispor horas médicas de pediatria, mas é uma especialidade muito complicada e a gente tem observado isso a nível nacional e não tem conseguido cumprir ela integralmente, mas tem nos ajudado com outros profissionais, como, por exemplo, os médicos clínicos com experiência em atender crianças. Isso mesclado com o corpo clínico de pediatra que nós temos no PAI, da prefeitura, concursados, e outras empresas parceiras que também conseguem aportar pediatras especializados, nós temos mantido a escala completa no pronto atendimento infantil e atendendo adequadamente a nossa demanda. Secretário, o senhor está me ouvindo? Estou te ouvindo. Secretário, o senhor disse que as alegações não estão em discussão e que a situação do pai hoje é uma situação ideal. A gente não tem mais problema nem com falta de profissionais, nem com problema na escala, que eu estava desatualizada aqui, né? Por que o senhor disse que essas alegações não estão em discussão? Elas eram falsas? Não eram falsas, Raquel. Na verdade, assim, é um ponto de vista da empresa, mas veja só, a prefeitura promoveu uma contratação de uma empresa e colocou os termos da contratação. Nós precisamos lá de 1.900 horas de pediatria para atender no pronto atendimento infantil. Antes de você prestar um serviço em qualquer que seja a especialidade, em qualquer que seja o ramo, em qualquer que seja a atividade, antes de você se comprometer, você tem que saber o que você vai fazer. Então, minimamente, eles tinham que ter os pediatras. Ele não pode assumir um compromisso para depois ir atrás de conseguir compor essa escala. E o que ele colocou são situações em que muitas já foram superadas e me estranha novamente a pauta dessa reportagem aí de vocês da Jovem Pan, porque nós estamos dentro de um contexto em que a escala do pronto atendimento foi resolvida, nós temos os médicos à disposição da população, a empresa tem se esforçado, preciso registrar novamente aqui, para cumprir o contrato, não tem conseguido, e dentro de um contrato administrativo, nós abrimos um processo de penalidade que está em curso. E a Secretaria Municipal de Gestão Pública, quando finalizado o processo, vai definir qual é a penalidade em face desta empresa por não cumprir integralmente o contrato com a Prefeitura de Londrina. Secretário, vocês colocaram 1.920 horas mês, que era a necessidade que vocês calcularam que precisaria de médicos. Baixou a procura no PAI ou vocês conseguiram suprir essa falta da não entrega da empresa com profissionais próprios dos servidores aí, da própria secretaria? O que aconteceu para essa situação mudar, já que eles não entregaram aquilo que cumpriam e que vocês previam que iam precisar?
Eu falei há pouco, talvez você não tenha se atentado, que a empresa não conseguiu cumprir. O senhor está nervoso, secretário, não precisa ser tão grosseiro comigo. Não estou sendo grosseiro, mas é que eu expliquei o motivo. Me perdoe se deu essa impressão. Mas eles colocaram médicos clínicos com especialidade em crianças. Então, eles não cumpriram este contrato com o pediatra especializado, mas essa empresa já prestava o serviço para a Prefeitura de Londrina e colocaram médicos clínicos com especialidade em atender crianças, que é uma situação atualizada dentro desse processo da falta de pediatras que tem condição de atender. Isso, somado com outras empresas que já prestavam serviços através do MEPAR, somados aos nossos médicos, que são concursados da Prefeitura de especialistas em pediatria, fez com que a gente conseguisse compor a escala da maneira adequada. Secretário Buganza, aqui. Em relação à demanda, é importante destacar, só para finalizar, Buganza, em relação à demanda, ela diminuiu. Nós tivemos, na verdade, um pico, alguns meses atrás de atendimento, e ela diminuiu. Ela está uma demanda hoje mais normalizada, a demanda que nós tínhamos no pronto atendimento infantil antes da pandemia, mas não de forma tão acentuada como observamos aí de maio a julho, mais ou menos. Secretário, só para complementar, é justamente isso que a gente queria entender, porque quando a gente faz o levantamento de uma pauta, e só para deixar muito claro que as pautas são discutidas entre eu, a Raquel, o Rodolfo, que é o nosso produtor, e toda a produção da Jovem Pan News, não é levantada de forma particular ou direcionada a uma pessoa, ou tentando cavar algo que não exista, ou tentando levantar uma informação que não seja necessária, mas que foi realmente buscando através de dados. Nós vimos uma diferença grande com relação às horas que foram contratadas pela Prefeitura e que essa empresa estava fornecendo. E aí nos chamou a atenção e nós questionamos a Secretaria de Saúde para tentar entender justamente se foi uma mudança de demanda, se a Prefeitura teria contratado a empresa, não estava conseguindo cumprir com esse contrato, se o problema de repente não era com a Secretaria de Saúde e sim com a empresa que não estava conseguindo atender essa demanda, e a gente teria problema com o público, por exemplo, que não estava conseguindo ser atendido, e não uma pauta direcionada para tentar atingir alguém. Só complementando que aqui o nosso trabalho é totalmente isento, secretário, tentando buscar uma relação boa entre a comunidade e o serviço o serviço que é prestado, né? A gente acho que o senhor conhece a gente de bastante tempo, a gente faz um jornalismo aqui sério, né? E nunca foi direcionado para tentar, por exemplo, atingir o senhor, atingir a secretaria. Era realmente apenas para tentar entender essa diferença de horas que foi esclarecida pelo senhor aqui, até com relação à demanda que está sendo diferente no PAI do que a gente viu no começo do ano, e que o senhor, eu acredito que o senhor entende que a gente teve um problema sério com pediatria aqui nos últimos meses e continua tendo até por conta de uma suspensão do Hospital Infantil, secretário. Claro, e eu tenho certeza e convicção da credibilidade e da seriedade do jornalismo da RIC como um todo, né? Por isso que me dispus a falar com vocês e me disponho em todas as outras oportunidades, indiferente do tema. Que é evidente que nós temos uma situação nesse momento contratual e jurídica que precisa ser resolvida, mas por outro lado nós temos uma situação assistencial que já foi resolvida, porque se a assistencial não tivesse sido resolvida, nós teríamos duas pautas, né? Vocês querendo saberem por que a empresa não está cumprindo e o que vai fazer para diminuir o tempo de espera no pronto atendimento infantil. É muito importante vocês levantarem isso, e até para a gente conseguir explicar que, em que pese nosso planejamento inicial, que era contratar horas de pediatria, não foi possível por uma falha da empresa, que se responsabilizou por um contrato que encontrou dificuldade, a gente entende esse contexto para cumpri-lo, mas, por outro lado, a Prefeitura de Londrina se adequou, buscou alternativas, que é a nossa responsabilidade, não fizemos mais nada do que a nossa responsabilidade, a nossa obrigação, para conseguir prover os médicos e atender de forma adequada as nossas crianças. Em relação à pediatria, a gente tem, infelizmente, a convicção que isso é um problema que é crônico, que não vai acabar tão cedo. Ontem ainda estávamos em reunião para tratar dessa demanda do Hospital Infantil, porque é uma especialidade que forma poucos profissionais. Apresentei isso na oportunidade na Câmara de Vereadores. Aqui na cidade de Londrina, nos últimos 10 anos, 70 pediatras foram formados, dos quais metade, 35, eram de fora.
A Universidade Estadual de Londrina recebe alunos de todo o Brasil, e muitos que se formam acabam retornando para a origem. Dos que ficaram, nem sempre eles seguem carreira no serviço público. A medicina tem por característica ser uma profissão autônoma. O médico consegue se organizar e trabalhar daquela maneira que ele acha adequada, e nem sempre isso passa pelos serviços públicos de saúde. Então nós temos que sempre estar muito atento, buscar alternativas, e quando eu falo buscar alternativas, não é alternativas individuais por parte do município, isso é muito maior, talvez tenha que começar a mudar na formação, começar a mudar nas diretrizes do Ministério da Saúde em relação às faculdades, do Ministério da Educação em relação às universidades públicas, para que a gente consiga, a longo prazo, né, resolver definitivamente a questão da pediatria, que é um gargalo no Brasil como um todo, não é exclusividade de Londrina, não é exclusividade no Paraná ou em outro grande centro. Tá certo, secretário. Obrigado mais uma vez pelas informações, e a gente segue aqui conversando sobre esse assunto, sobre outros assuntos aqui na Jovem Pan News. Agradeço mais uma vez por o senhor ter atendido a gente. Obrigado, Buganza, Raquel. Um abraço a todos. Tá certo. Nós encerramos aqui, então, a fala sobre o pai. Só queria aqui colocar da minha parte que eu acho assim, infelizmente, por um movimento que tem acontecido nos últimos anos, toda vez que a imprensa tenta questionar órgãos públicos, nós somos vistos como alguém que tenha tentado, de repente, construir uma pauta para um possível ataque direcionado. Não é que estava faltando médico no pai, não é que estava com problema, não é que a empresa não cumpriu. E nunca foi a nossa intenção. Eles adoram fazer isso com mulher ainda, né? Quando é para dar umas patadas. Assim, eu não entendi. De verdade, assim, eu tô um pouco assustado com a postura do secretário. Eu não tô assustada, não. Acho que depois, eu não sei se... Eu acho que vou até tentar conversar depois novamente com o secretário para tentar entender, porque... realmente, Raquel, eu tô assim... Eu entendi, Buganza. Eu tô assustado com a postura que a gente teve aqui, porque eu não esperava isso, de verdade. Não, Buganza, é muito claro. Existem números, a gente se baseou em dados, né, que estão disponíveis, são públicos. Existe, não sei, ele está dizendo que não existe mais, ele está dizendo que a situação está perfeita lá, espero que esteja. Vamos confiar no secretário. Aí ele diz que todas as alegações da empresa não são mentiras, mas que ela devia ter visto. Antes de pegar o serviço, já que ela prestava lá, se tem falta de produtividade dos funcionários públicos, falta de médico nos postos de saúde, falta de segurança, enfim, a lista toda que eles fizeram lá, ele disse que não é mentira deles. Mas são alegações que não estão em discussão, porque ele não quer discutir. Entendeu? Então a gente não baseou isso em nada, a gente trouxe dados oficiais e questionamos o atendimento à população. Não gostam de ser questionados. Esse é o fato. E é muito mais fácil você sair com agressividade para uma mulher do que você fazer isso de uma maneira normal ou você justificar a sua gestão. Então, a Jovem Pan está sempre aberta para a gente discutir as coisas. Eles não gostam de ser questionados e esse é o fato. Para mim está muito claro. Não gostam de ser questionados. Querem fazer o que querem sem dar explicação. Explicações, às vezes importantes, que esclarecem, que mostram que o serviço voltou ao normal, que diminuiu a demanda, reduziu, que trouxe um equilíbrio para o pai, que eles não têm mais falta, que esse pedido de 1.920 horas não é necessário mais, que as coisas se acomodaram. Uma notícia positiva. Eu acho que seria tão simples, sabe? Dar uma explicação realmente do que aconteceu e sem ataques, sabe? Realmente é lamentável a postura do secretário, mas tudo bem. A gente segue aqui, só reforçando mais uma vez, a gente faz o nosso trabalho aqui, pautado no jornalismo de credibilidade, um jornalismo sério. Eu tenho metade da minha caminhada do que a Raquel tem. A Raquel tem mais de 30 anos de jornalismo. E toda a credibilidade na cidade de Londrina para falar sobre o assunto e realmente a gente vai continuar aqui fazendo nosso trabalho de cobrança, porque nós não levantamos pauta aqui da noite para o dia, a gente acorda e tem vontade de cobrar o pai. Não, a gente realmente entende dos problemas da cidade de Londrina. Um dos problemas mais graves hoje da cidade de Londrina é com pediatria.
Se nós formos fazer uma pesquisa E agora... não é só no pai, a gente tem dito isso de aqui tudo. todo dia. E muito grave no pai também, que se pode ter melhorado nos últimos 1 mês, 2 meses. Se a gente pegar um balanço do ano todo, foi terrível. Foi terrível. Terrível. O Mas atendimento no pai no começo do mês. Está questionando, por exemplo, se as coisas melhoraram. Ótimo, informem. Ótimo, se por que melhorou. não usam isso Exato. como falta positiva? Por que não Ótimo, se informam? melhorou. Né? É que Exato. não gostam de ser questionados.